Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, o Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 5. Eu farei a leitura dos versículos 21 até o versículo 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ainda ele, o Senhor Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse: Talitá cumi, quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos mais uma vez entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, rogando ao Pai que o Senhor assim abra mentes e corações aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, dê a compreensão da Tua palavra a estes queridos irmãos. Que o Senhor, assim, ó Pai, inculque nas suas mentes a Tua vontade e que, através da instrução do Teu Santo Espírito, possam aplicar estas verdades nas suas vidas. Por isso, Senhor, é que nós oramos neste instante agradecido, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muitos são os motivos que as pessoas se aproximam do Senhor Jesus Cristo.
Muitas são as angústias que levam as pessoas a procurar o Senhor Jesus Cristo. Muitas são as tribulações que fazem com que as pessoas se acheguem até o Senhor Jesus Cristo. Nós temos certeza absoluta que uma grande maioria das pessoas que adentram as igrejas, elas o fazem por uma dificuldade, por uma necessidade, por uma angústia que ela está vivendo e que ela quer uma solução para aquilo. Eu diria que uma grande maioria das pessoas que procuram as igrejas nos nossos dias é porque estão vivendo uma angústia tão grande e que já possivelmente procurou outras saídas e não encontrou. E então, vem até a igreja, vem procurar o Senhor Jesus Cristo. Quais foram os motivos que o levou a buscar o Senhor Jesus? Você certamente sabe muito propriamente qual foi o seu motivo que o levou a procurar o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, que ele procurou o Senhor Jesus Cristo. E o motivo de Jairo certamente era um motivo de extrema necessidade e importância para a vida daquele homem. Importância porque nós sabemos qual era o problema que Jairo estava vivendo, qual era a situação que a sua filha estava vivendo. Necessidade e urgência, porque ele sabia da condição da sua filha. Quando nós lemos no Evangelho de Marcos e olhamos para os outros evangelhos, nenhum dos 3 evangelhos fala exatamente de onde era aquele homem. Diz que ele era chefe da sinagoga, mas todos eles falam de atividade do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo estava agindo. Um pouquinho antes, no texto, fala que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, onde ele ali pregou para os gerasenos, e eles não ouviram o Senhor Jesus Cristo. E então diz no texto que nós começamos a ler, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Mateus, ao ler esse texto em Mateus, nos dá a impressão que Jesus está chegando a uma cidade, que sabemos que naquela região, uma das cidades que havia sinagoga era Cafarnaum. Marcos e Lucas dizem que ele voltou da região dos Gerasenos, como nós falamos. Sabemos também que Jesus vivia naquelas cidades, pregando o Evangelho de cidade em cidade, ensinando também ali nas sinagogas. E é bem provável que Jesus estava se achegando à cidade de Cafarnaum, a mesma cidade ali onde vivia Jairo. E é interessante quando nós observamos essas circunstâncias, nós percebemos que Jesus volta de um local onde as pessoas não queriam ouvir ou não ouviram, e imediatamente alguém o procura. A multidão se achega diante dele, mas alguém em especial se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Esse homem, Jairo, não qualquer homem, mas diz a descrição da palavra que este homem era um chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga. Esses são os 2 termos que Marcos traz para nós como informação. E diz que esse homem ele não chega de qualquer forma, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Jesus. E ele clama diante de Jesus a intervenção de Jesus sobre a situação da sua família
da sua filha em especial, ele cai de joelhos ali diante de Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos diante desse texto, quando nós olhamos a atitude deste homem, nós percebemos como é que alguém tem que se aproximar do Senhor Jesus. Quais são as atitudes? Como é que alguém, ao aproximar do Senhor Jesus Cristo, deve agir? Como alguém deve se aproximar do Senhor Jesus? A primeira atitude que esse homem nos demonstra, e é uma atitude tão clara e tão óbvia aqui, é que esse homem ele tinha claramente consciência da sua própria necessidade. Aquele homem certamente ele sabia muito bem do que ele precisava. Ele vai ao Senhor Jesus com o objetivo certo. Ele não vai ao Senhor Jesus ali achando que ele precisa de algo, achando que se algo acontecer na vida dele, ele será abençoado. Não, ele sabe exatamente o que ele precisa. Ele sabe muito bem qual era a sua necessidade. Foi por isso que Jairo, ele sai de onde ele está, ele sai das suas obrigações para ir procurar o Senhor Jesus. Meus amados, possivelmente este homem já havia procurado outros recursos. Quando nós observamos esta passagem que fica entre os textos que descreve a Jairo, desta mulher enferma, o texto diz que essa mulher já havia procurado todos os recursos para resolver a sua enfermidade, inclusive gasto todos os seus recursos, e diz que além de não ter resolvido a sua dificuldade, diz que a sua dificuldade tinha piorado. Esse homem era um homem de posse. Esse homem era um homem que tinha acesso aos recursos médicos de então. Esse homem, ele tinha condição de chamar os médicos e ir até a sua casa, os melhores médicos da sua região, para tratar a sua filha. A enfermidade da sua filha, possivelmente, a Bíblia não nos diz, mas ele já deveria ter procurado outros recursos. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Não é desta forma que muitas vezes nós agimos? Ao chegar a dificuldade na nossa vida, nós procuramos todas as saídas possíveis e que estão ao nosso alcance? E se de fato você tem claramente essa saída, você corre atrás e ponto final? Mas em muitas situações da nossa vida não há saída. E depois que você procurou todos os recursos, depois que você bateu na porta A, bateu na porta B, C, D, e não teve solução para o seu problema, você então se joga no chão, se joga de joelho, se joga diante de Deus, se joga diante de Cristo e diz: Senhor, faça alguma coisa, porque essa é a minha necessidade e não tem solução. Esse homem, ele sabia muito bem, ele tinha consciência da sua necessidade, da sua própria necessidade. Sua filha estava muito, mas muito enferma. Aqui não diz exatamente qual era a enfermidade da sua filha, mas era uma enfermidade para a morte. Estava ali lutando para viver. Jairo, ele tinha consciência do que a sua filha estava passando, da luta que até ali ela estava enfrentando, que certamente ele enfrentou junto. E diz então que ele, consciente disso, o texto vai nos dizer que ele, no versículo 22, prostra-se aos pés do Senhor Jesus e diz que insistentemente ele chega para o Senhor Jesus e diz: minha filha vai morrer,
faça alguma coisa, vem e põe as mãos sobre ela para ser curada. Diz que aquele homem estava angustiado, e ele não deixava. Senhor, faça alguma coisa, Senhor, faça alguma coisa. Insistentemente, ele clamava aos pés do Senhor Jesus. Não é aquela coisa de você simplesmente, Senhor, faça alguma coisa, eu estou precisando resolver o meu problema. Senhor, eu estou doente, mas se for da tua vontade, dá um jeito aí, tira essa doença. Estou passando por dificuldade financeira, Senhor, providencia um trabalho aí, mas pode ser na sua hora, estou muito bem, estou descansando agora. Não. Diz que aquele homem, sabendo e tendo consciência da sua necessidade, ele prostra-se diante de Jesus e insistentemente clamava ao Senhor Jesus. Rogo-te que venhas, vamos comigo, minha filha vai morrer, vamos logo. Jairo estava sentindo que a morte estava próxima, que a sua filha logo morreria. Não podia perder tempo, porque ela a qualquer momento poderia morrer. Mas ele sabia ali qual era a saída, porque ele sabia qual era a dificuldade e que em nenhum outro lugar ele encontrou essa solução. A atitude de Jairo ao se aproximar do Senhor Jesus Cristo foi reconhecer a sua própria necessidade. Mas uma segunda atitude que Jairo traz aqui, não só ele reconhece a sua necessidade, como também ele demonstra uma atitude extraordinária de humildade. O que significava ser chefe da sinagoga naquele tempo? O chefe da sinagoga nos tempos de Jesus era um fariseu instruído em toda a lei. E essa instrução para interpretar a lei, para que pudessem ler a lei ali na sinagoga, os chefes, inclusive, escolhiam aqueles que iriam conduzir as orações na sinagoga, eram os responsáveis por trazer ao povo a instrução da lei. Ou seja, todo o povo se reunia e atentamente ouvia aquela voz de autoridade daquele homem, uma referência no meio do povo, uma referência no judaísmo. Eram os chefes das sinagogas, era deles a responsabilidade dos serviços que o judaísmo exigia ali na sinagoga. Nós sabemos que Jerusalém naquela época era o centro do culto, onde no templo de Jerusalém se ofereciam sacrifícios, onde as pessoas iam de tempo em tempo ao longo do ano para oferecer os seus sacrifícios. Nas sinagogas não se faziam sacrifícios. As sinagogas eram local de oração e de instrução da lei. Por isso que havia algumas sinagogas espalhadas pela região. O templo era único, o local de sacrifício era único, e as congregações, as sinagogas estavam ali espalhadas pela região para que o povo constantemente pudesse ouvir sobre a lei e também se reunir para orar. Na sinagoga, eles se reuniam para o culto, para as orações. Na sinagoga, e era de responsabilidade desse chefe a direção dessa adoração. Este era aquele homem, um chefe, um líder espiritual do judaísmo. Não se esqueçam também que muitos fariseus foram contra o Senhor Jesus Cristo
e ao longo do seu ministério armando armadilhas para pegar o Senhor Jesus. Muitos fariseus, conhecedores da lei, traziam a lei para que o Senhor Jesus Cristo tropeçasse em alguma lei. Em alguns episódios da mulher adúltera, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E o que você diz então? Isso era o que a lei diz. A lei diz olho por olho e dente por dente. O Senhor Jesus traz outro ensino. Esse era Jairo. Agora imaginem esse homem não se preocupando com toda a multidão que estava cercando o Senhor Jesus, quando ele volta para o outro lado do mar. Deve ter empurrado as pessoas, deve ter chegado perto do Senhor Jesus com todo o esforço e cai por terra. E dobra o seu joelho em terra e diz: faça alguma coisa, porque só o Senhor é que pode fazer. Vocês já pensaram nisso? Alguém que era mestre da lei, alguém que outros colegas estavam fazendo de tudo para condenar Jesus. Ele não só ouve Jesus, como ele se prostra diante de Jesus. Você já pensou na condição desse homem e na atitude de humildade que ele teve? Para quebrar todas as barreiras, para passar por cima de todos os medos. Ele poderia ser expulso da sinagoga. Ele poderia ter sido renegado. Ele poderia ser excluído. Ele poderia simplesmente dizer: hoje, a partir de hoje, você não fala mais nada na sinagoga. Ele passa por cima de tudo isso. E ele demonstra uma extraordinária atitude de humildade. Ele sabia muito bem qual era a sua necessidade. Ele tinha convicção do porquê que ele foi até o Senhor Jesus. Mas para ele chegar até o Senhor Jesus, ele precisaria ter uma atitude que muitos de nós não teríamos. Por muito menos, você não fala que é cristão. Por muito menos, você está numa roda de amigos e, para não ser ridicularizado, você não abre a boca e diz: eu sou um servo do Senhor. Por muito menos, você partilha da roda dos escarnecedores, simplesmente para não ficar mal. Esse homem, ele abriu mão de toda a sua condição de chefe da sinagoga, de líder religioso, para se colocar aos pés do Senhor Jesus. Como imaginar uma atitude dessas? Como compreender? Sabe como? Era como se Maomé corresse aos pés do Senhor Jesus e dissesse: Ele é o meu Salvador, desconsiderando todas as pessoas que o seguem, desconsiderando todas as pessoas que o idolatram. Era como se esse líder, apesar de tantas pessoas o seguindo, ele tivesse agido quando estivesse vivo, assim. Era um líder do judaísmo naquele tempo. Era um líder na sua região que todo mundo conhecia. E não somente ele se colocou aos pés do Senhor Jesus, mas ele chama Jesus para ir com ele, junto com ele, para a sua casa.
Jairo, ele agiu tendo a consciência do que ele precisava. Ele procurou o Senhor Jesus Cristo, independente do que ele deveria abrir mão. Mas uma atitude na vida deste homem também é a atitude de fé e obediência ao que o Senhor havia lhe dito. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo então começa a caminhar com este homem. No meio do caminho a essa situação desta mulher, e diz que Jesus ainda estava falando com aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O versículo 35 diz que ainda Jesus falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa do Jairo, e diz a ele: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Mas Jesus não ouve essas palavras. Jairo não fala nada. Por que o Senhor demorou? O Senhor deveria ter ido antes. Por que o Senhor ficou parado aí, dando atenção a essa mulher? Diz que Jairo não diz nada. O Senhor Jesus volta para o chefe da sinagoga e diz: não temas, crê somente. E então eles vão e continuam o seu caminho, chegando até a casa de Jairo. Mas Jesus diz: eu não quero essa multidão comigo. Além de Jairo, só vai comigo mais 3 pessoas. E aí então Pedro, Tiago e João acompanham o Senhor Jesus. Diz que quando chegou naquela casa, todo mundo estava choroso, lamentando pela morte daquela criança de 12 anos. É triste quando se perde um filho na infância, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. É triste quando se perde alguém na fase adulta. Mas é uma tristeza muito grande quando nós vemos um adolescente morrer, porque tantos anos já de ligação com a sua família, 12 anos, e quanto ainda poderia viver. E aquelas pessoas lamentavam. Possivelmente algumas pessoas apontaram: aí, você saiu daqui, não fez nada para sua filha, ela morreu. Mas aquele homem continua calado. Aquele homem crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo: não temas, crê somente, e continua indo com o Senhor Jesus Cristo à sua casa. Aquele homem crê quando chega na sua casa e aquela menina está morta. E Jesus diz: ela não dorme, ela não morreu, ela dorme. Aquele homem, o Senhor Jesus diz: chama só a sua esposa, porque apenas nós 6 subiremos até o quarto. E diz que o Senhor Jesus sobe com Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João. E então, o Senhor Jesus ali ordena a morte que saia daquela criança. Essa é a ordem. Ordena para que a vida voltasse àquela criança. Ordena para que aquele corpo levantasse. E diz que então, obedecendo à voz e ao poder de Deus, ao poder de Cristo, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, diz que ela levanta e diz que sai andando. E então todos ficam admirados. Todos quem? Aqueles outros 5. Jairo, a mãe, Pedro, Tiago e João. A multidão, as pessoas que estavam ali não tinham visto ainda.
Imagine como aquelas pessoas, ao ver aquela situação, como eles ficaram admirados. Logo depois, todos sobremaneira ficaram admirados. Meus amados irmãos, nós vemos na vida deste homem que ele buscou o Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor Jesus Cristo podia fazer algo. E Jesus assim o fez. Jairo procurou o Senhor Jesus Cristo, crendo que ele podia curar a sua filha. Mas será que Jairo cria que Jesus poderia ressuscitá-la? Será que quando ele chegou na sua casa, recebeu e viu a sua filha morta, quando ele recebeu a notícia antes, chegou na sua casa, viu a sua filha morta, ele creu que Jesus poderia ter, ou poderia ressuscitar aquela criança? Mas ele não faz nada. Ele aguarda a ação do Senhor Jesus. Quando ele recebe a notícia que a sua filha está morta, ele não se desespera. Jesus diz: vamos. E ele prontamente obedece e vai ter com o Senhor Jesus. Ele se coloca completamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele submete a direção da sua vida. Vamos, acompanharei o Senhor. Depois do primeiro pedido, depois do clamor daquele homem, depois daquele homem insistentemente clamar a Cristo, ele não fala mais nada. Simplesmente ouve o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, na vida deste homem, nós vemos essas atitudes. A vida daqueles que vão até o Senhor Jesus, vão de encontro ao Senhor Jesus. E nós enxergamos que este homem tinha a total consciência da sua necessidade. Não era um pedido geral. Não era um pedido onde, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Como às vezes até nas nossas orações de agradecimento, obrigado por tudo, Senhor. O Senhor sabe da minha necessidade, então supra a minha necessidade. Não! Ele diz: a minha filha está doente, vamos até minha casa e impõe a mão sobre ela para que ela seja curada. Ele até explica a Jesus como deveria ser feito. Ele é específico, ele sabia da sua necessidade e sabia como Jesus poderia fazê-lo. Aquele homem, ele abre mão de toda a sua condição social e religiosa, se humilha diante de Jesus para alcançar a solução do seu problema. E se aquele homem procurou o Senhor Jesus Cristo, por que ele duvidaria? Se é para duvidar, não procure a Cristo. Se é para duvidar, não ore. Se você tem dúvida de que Deus, que o Senhor Jesus Cristo pode fazer na sua vida, não clame. Não perca tempo insistindo todos os dias naquele pedido. Se você não crê que Jesus pode operar e fazer um milagre na sua vida, apenas obedeça. E sabe o que acontece na vida daqueles que se aproximam do Senhor Jesus? E Jairo vai fazer várias descobertas na sua vida. Naquele dia onde ele teve esse encontro com Cristo, onde ele buscou e se aproximou de Jesus, talvez ele tinha alguns preconceitos quanto ao Senhor Jesus. Talvez ele tinha algumas informações desse Senhor Jesus, mas ele ainda não tinha provado da ação de Jesus na sua vida. E com certeza a partir desse momento e a partir desta ação, Jairo iria olhar para Jesus de uma forma diferente. Ele não poderia olhar para Cristo da mesma forma que ele olhava antes. Toda aquela ideia que ele tinha anterior de Jesus precisava ser jogada por terra. Possivelmente este homem, antes de crer na ação de Jesus,
Ele participou de reuniões ali com os fariseus, conversando sobre esse Galileu, falando sobre esse homem que estava ensinando isso, ensinando aquilo, e na região ali da Galileia estava causando tumulto, estava desviando os judeus com o seu ensino. Possivelmente ele tenha feito parte de alguma dessas reuniões. Mas esse homem, ele muda a sua visão e percebe que em Jesus há completa disposição a todos aqueles que procuram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não fecha a porta para aqueles que o buscam, para aqueles que se aproximam dele. Aquele homem provou isso. Aquele homem percebeu que ao procurar o Senhor Jesus estava pronto para ouvi-lo e para ter a sua necessidade e suprir a sua necessidade. Meus amados irmãos, você busca o Senhor Jesus Cristo, você se coloca diante do Senhor Jesus Cristo em oração, você vem à igreja, mas você tem a convicção de que o Senhor Jesus está sempre pronto a ouvir a sua oração, a ouvir o seu clamor, e que jamais ele fecha as portas para o seu clamor e para a sua oração, e que ele está sempre pronto a ouvir cada angústia, cada dor, cada lágrima, cada sorriso, cada gratidão que você tem no coração. Outra coisa, esse homem, ele teve consciência do poder de Cristo. Esse homem, talvez ele cria que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo que Jesus já havia feito e o que ele tinha ouvido. Mas ele percebeu que o poder de Jesus ia além do que ele imaginava. O poder de Jesus não só poderia curar sua filha, mas o poder de Jesus ressuscitou a sua filha. Ele toma consciência do poder de Cristo sobre a morte. Quando você coloca algo diante de Jesus, você tem consciência do poder de Deus? Você tem consciência que não há impossíveis para o Senhor? Você tem consciência que a sua vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso? Você tem consciência que a vida da sua família está nas mãos desse Deus? Você tem consciência que os seus filhos estão nas mãos desse Deus? Você tem consciência que o seu sustento está nas mãos desse Deus? Jairo passou a ter essa consciência, que não há limite para o poder de Cristo. E Ele pode. E quando nós falamos que Ele pode todas as coisas. Meus queridos e amados irmãos, como você tem se aproximado do Senhor Jesus? Como tem sido a sua atitude ao buscar a Cristo? Quando você busca ao Senhor Jesus, você de fato tem consciência da sua necessidade? Será que o que você tem pedido a Cristo realmente é sua necessidade? Você tem buscado a Cristo independente do que aconteça na sua vida? Independente do que as pessoas dirão a você? Independente do que a sua família pensa de você? Você tem procurado a Cristo, se humilhando completamente, compreendendo que sem Jesus nós não somos nada? Você tem crido no que Jesus pode fazer na sua vida? E mais, você tem obedecido o chamado de Cristo? Ou simplesmente você diz ao Senhor: Senhor, eu estou precisando, vai lá e resolve para mim. Eu fico esperando aqui a solução.
Ou será que Cristo chama, vamos lá resolver, e você prontamente levanta e vai atrás da solução? Sem questionar o porquê, simplesmente obedecendo. Que o Senhor assim dê, através do seu Espírito Santo, estas verdades à sua vida e ao seu coração, para que você possa viver e agir como este homem agiu.